Boa tarde, jovens. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Impulso Jovem. Hoje os meus convidados são o Senhor Nathaniel Yanguca, que esteve conosco das outras vezes, o Senhor António Gonçalves e o Dr. Smith da Costa. Boa tarde, caríssimos. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos falar de cultura, mas não de uma forma ampla. Vamos centralizar o tema no Fórum da Inclusão dos Jovens. Eu quero saber o que os meus convidados têm a dizer sobre o papel dos jovens na cultura. Os meus convidados acreditam que a cultura molda o caráter, antes de tudo. Dr. Smith, faça as honras, por favor. Ok. Muito obrigado pelo tempo e por esse momento saudável quando se fala de jovem. E gostava que aqui falássemos mesmo de jovem. Não preciso ser Smith mesmo da Costa, então aqui fica mais prático. Certo, Sim, a cultura molda o caráter. Apesar que o caráter já é algo que nós nascemos com ele, mas podemos, de certa forma, adquirir, né, este caráter também, porque pode alguém estar numa sociedade ou alguém que viveu sem ter aquelas instruções, mas por intermédio de outrem consegue ter bons hábitos, costumes, consegue ter um caráter desejável. Então, a cultura molda assim. certo. Senhor Nathaniel? Nós vamos dar prioridade. Eu, como quase sou permanente. Senhor Sim, António, peço por favor. desculpa. Sem problemas, Senhor Nathaniel. Falando de cultura e diretamente olhando para a juventude, mas antes de tudo quero eu saudar os meus colegas de painel e pela oportunidade que o Impulso vem dar à juventude. Nós olhamos para a juventude por uma questão muito simples. É uma fase da identidade. Se é uma fase da identidade, a cultura também é uma identidade. Uma fase da busca da identidade, Obrigado. Onde os jovens vão poder se encontrar, certo? vão poder definir até que pontos eles vão chegar. E falando de cultura, a cultura molda o jovem. E o jovem também muda a cultura. Porque diante de toda a situação, há momentos da vida que o jovem deve se adaptar a determinada cultura de um bairro, de uma comuna ou de um município. Mas também há momentos que o município faz o jovem, de acordo com a realidade da mesma. Certo. Ok. Muito obrigado, caríssimo. Quero aqui agradecer também os meus colegas do painel. E é uma honra estar convosco. Tenho muita admiração vossa. E nós vamos abordar um assunto, acredito que é muito importante, porque muitos dos jovens, como nós falamos de jovens, eu gosto muito de usar jovens são o futuro da manhã. Esse termo é muito bom que está aqui. Impulso jovem. Eu acredito que a cultura é um elemento muito essencial para a vida dos jovens. E ele pode impulsionar várias coisas, porque dentro da cultura está agregado muitos valores. Se a cultura agrega valores, eu acredito que os jovens precisam deste valor. Portanto, é ali onde eu digo que ela sim ajuda para a sociedade. Para responder à questão, eu concordo sim consigo. Certo. Particularmente, eu sempre fui da opinião que nós, as pessoas, somos escravos daquilo que nos foi apresentado à nascença. Ou seja, eu nasci em Angola e a cultura da Angola me identifica. O que eu quero dizer? Por exemplo, no caso da pluralidade de culturas, eu, cristã, acredito que Jesus Cristo é o Salvador, o Criador. Mas outras religiões, como o budismo, tem aí o Buda como seu salvador, e por ser algo que lhes foi apresentado desde a nascença, tem como a sua verdade. Eu, como cristã, não posso chegar a um crente do budismo e dizer que, olha, a tua crença está errada. Então, também sou da opinião que a cultura molda assim o caráter, até porque nos identifica, certo? Porque nós somos escravos daquilo que nos foi apresentado à nascença. E nesta senda, eu gostaria de saber se
já que nós somos adeptos do que nos foi ensinado, do que nos foi incutidos desde que nascemos, se os jovens atualmente rejeitam os valores antigos ou ainda os acolhem. Essa é uma questão aqui muito aberta e é muito provocativa, né? Eu sou de opinião que, enquanto jovem, nós não podemos desvalorizar o passado. Pelo contrário, é necessariamente, eu tenho dito sempre assim, devemos olhar no passado com muita consciência, viver o presente com muita responsabilidade e perspectivar o futuro com muita coragem. O jovem deve ter essa característica. Agora, quando na realidade tu acabas por desvalorizar ou negligenciar o teu passado, a tua raiz, alguma coisa no teu futuro vai te causar problema. Então, enquanto jovem, é necessariamente que nós olhemos para o passado como uma força motriz para alavancar a nossa vida futuramente. É mais ou menos por aí que eu tenho que para dar essa chega aqui e assim depois vou poder contribuir. Mas no plano atual, os jovens acolhem realmente os valores antigos ou os rejeitam? Vamos aqui falar no contexto do carnaval. Estamos a festejar o carnaval agora. Como é que se tem visto a inclusão dos jovens nessa festividade no âmbito cultural? Pegando esta questão é muito pertinente e nós não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Nós vivemos numa sociedade onde encontramos dois grupos de jovens. Jovens esses que aceitam os nossos ensinamentos ou a cultura que, né, do passado, e tem jovens que não aceitam. Aqui existem conflitos geracionais. E por que que isso acontece? Tem que acontecer, somos uma sociedade. Vai tendo em conta o valor que nós temos daquilo que nos foi ensinado. Mas também eu quero dizer que nós não podemos ser escravos daquilo que nos foi ensinado. Por quê? Porque os tempos mudam, os conceitos e também a diferença de tempos ou séculos. Isso tudo vai, porque há conceitos que nos foi ensinado talvez para nos amedrontar naquele período. Nós precisamos desconstituir certos conceitos que, na verdade, já não fazem parte do nosso tempo. Mas a questão que foi colocada, sim, existem jovens que ainda preservam o que nos foi ensinado, existem jovens que não aceitam. E estes jovens que não aceitam também têm as suas justificativas, mas corre-se o risco que o meu colega do painel, o nosso colega aqui, acaba de realçar, porque toda pessoa que não tem um passado tem um futuro, até não Ameaçado. diria futuro, né? Porque não há um futuro sem um passado. Então, nós precisamos preservar o nosso passado, precisamos preservar. E o que acontece simplesmente é isso que a juventude faz. Ela torna o passado dinâmico em função à realidade atual. Certo. Eu acredito que a nossa sociedade é uma sociedade fracassada relativamente à preservação da cultura. Não todos, não todos. E o exemplo prático somos nós, estamos aqui no painel, vê, está de fato, não é que o fato não é bom para ele, do bom casaco, a minha camisa, como é que nós estamos vestidos, excepto a minha barba, né, que provavelmente pode representar um pouquinho mais a cultura, o cabelo. De resto, nós somos jovens. O que é que nos representa nessa sala sobre a discussão que nós temos sobre a cultura? O que é que nos representa? Ok? Só para analisarmos que nós estamos também, perdemos no tempo e no espaço. Porque nós sabíamos que nós falaríamos de um tema
que está relacionado com a cultura. E se nós estamos a discutir este tema tão importante, conforme diz, deveríamos primeiro aqui começarmos aqui a pensar um pouquinho. Não estou a dizer que nós temos que andar de pano, nós temos que estar aqui, mas alguma coisa, a cultura, quando falamos da cultura, a cultura é ampla. A cultura está anexada às músicas. Falou, por exemplo, do carnaval, independentemente que eu não goste de carnaval, eu pessoalmente, não é? Também através de cultura religiosa, eu não gosto. Mas isso não implica que 85% dos jovens estão na marginal a dançar o carnaval. Acredito que são a minoria que estão lá, ok? Por exemplo, nós gostamos da cultura. Sobre as nossas comidas, quem gosta aqui de funge? Não, eu sou a rainha do fungo. Estás a perceber? Então, Certo. eu, por exemplo, eu tive problema só para dizer se nós, na verdade, se preservamos ou não, que eu acredito que não. Peço desculpa, porque eu sofri bullying em determinadas situações, na roupa, na música, na alimentação. Quando eu digo que estou em Malange, estou a visitar as pedras do Punguandongo, eu encontro pessoas como eu, como jovem, e diz assim, isso é o quê? E ela até vai associar o meu estado social, ok? Passo aqui a expressão, ou pode-se dar o caso, você vai dizer que tu tem condições, tu devia ir num sítio melhor, nos Estados Unidos e outra coisa, tem que ir na França, tem que ir no Brasil para conhecer as outras áreas. Mas quando tu vais à França, em que sítio onde você vai? Torre Eiffel, Isso faz parte de quê? da cultura Da francesa. cultura, ok? Então, para dizer o seguinte, desculpa que eu diga para os meus colegas, nós os jovens ainda estamos muito distantes da cultura. E a maioria de nós somos preconceituosos. Somos mesmo preconceituosos. Na roupa, em tudo. Olha, por exemplo, como é que os assuntos se debatem do panafricanismo. Quando falamos do panafricanismo, ela está anexada à cultura. As pessoas estão a defender valores. E para concordar com os meus colegas em uma parte, eu tenho um texto que provavelmente vou cometer erro, que a Bíblia diz nem tudo me convém, se assim um termo seja que está aí. Existem situações que a nível da cultura, que isso se defende até cientificamente, ela pode estar ultrapassada, porque a aplicabilidade daquilo, ela já não vale. É a mesma coisa dizer assim, por exemplo, estavas a falar da Bíblia, um exemplo, e vou trazer algo concreto. Por exemplo, na nossa realidade, eu sou, por exemplo, não é de, por exemplo, desculpa, eu sou de Malange e sou de Ndongo. Eu, de Ndongo. É tutoso lá Quimbundo. Nós Vou cuivar. falamos quimbundo. Nós Estás a falamos ouvir? Quimbundo. É tutoso lá Quimbundo, diz o dito Quimbundo. A nossa língua é Quimbundo. Mas existem pessoas que ainda ignoram a nossa língua, achando que a nossa língua não tem valor. Isso quero te dizer o seguinte, que nós, como jovens, precisamos nos rever. E dentro da nossa realidade, conforme dizia, existem coisas que nós não podemos aplicar. Por exemplo, o casamento entre família. Isso fazia parte da cultura. O teu tio, o teu pai, vai olhar para você, vai ver assim, o Mano Smith, vai olhar o Mano Smith. Ele não vai falar com o Mano Smith. O pai do Mano Smith, ai, desculpa, acho que Gonçalves. o Mano Gonçalves, vai olhar para ele e vai dizer o seguinte, não, olha, nós já que somos amigos e famílias e outra coisa, são tio, temos a nossa sobrinha, casa com a nossa sobrinha. Isso não deixa de ser uma cultura. E essa cultura aconteceu na Bíblia e aconteceu também conosco. Nós do Ndongo era assim. O pai é que tinha que decidir o relacionamento do filho. do filho. Você aceita? Então, aí Atualmente. para concordar com o Mano Smith, peço desculpa, nem toda cultura é aplicável. E conforme dizia, por exemplo, da Bíblia, nem tudo que na Bíblia hoje é aplicável. Mas tem coisas muito importantes na Bíblia, aliás, na cultura, que deve ser aplicado. Não fere princípio. Repito, não fere princípio.
Por isso que eu não estou a discutir da tua roupa. Não estou aqui. Não, não. Porque até cultura não é uma questão de, não é só uma questão de vestimenta, também é uma questão de valorização da sua identidade. Eu Yeah. estava aqui, eu Então, estava e eu quem então se não a identidade, eu estava Não se aqui, eu contrariar. estava aqui a prestar atenção no que o doutor Nathaniel estava a dizer quanto à questão do ndongo e tudo mais. Algo me chamou muito a atenção, porque eu até frequento muito a Pungandongo, muito, Pungandongo. muito, muito, frequento muito. E depois o doutor Nathaniel exemplificou Brasil, Estados Unidos, e eu fiquei aqui a viajar. Ok. Eu fiquei aqui a viajar. Só que aí estamos a falar, eu acho, na questão em que os filhos, os pais têm que falar com os pais da menina, que é para poderem casar-se e tudo mais. Escolher, na verdade, quem vai poder manter os seus filhos. E aqui aparece uma questão. Estamos a falar há uns 300, Não. ou estamos a falar nos anos 80, Não, ou Olha, nos anos 70. isso ainda tem, tem até países. agora Aí ainda há ainda, cultura, agora, há até localidades agora que podemos ainda, encontrar isso. Eu sim. concordo assim. Assim, Assim. até agora existe. 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 Não estás a andar mal. Agora, Até agora. Agora, Para existe. não entrarmos neste debate, Sim. perdão, o Dr. Nathaniel levantou aqui a ambiguidade do tema, né, sobre essa questão de ser valorizado ou não os nossos valores antigos, e o Dr. Smith mencionou que a juventude torna o passado dinâmico. A minha Uhum. questão agora é possível conciliar a cultura, os valores antigos, com a modernização? Ou seja, cultura versus globalização. Uhum. Porque eu ouço muito que os angolanos são aculturados ou aculturizados. Absorvemos muito da cultura europeia, dos nossos colonizadores, de Portugal, e esquecemos do que é realmente nosso. Eu gostaria que falássemos sobre isso agora. Olha, quanto a este tema, lembro-me muitas vezes daquilo que eu gostava. Como todo mundo sabe, somos cristãos, mas eu tenho um estilo de música muito preferencial, que é o estilo hip hop, né? Para mim, o hip hop é uma minha trincheira de ideias. É um estilo que grandes pensadores aí estão. E tem um dos grupos que ele cantava, dizia o seguinte, que a globalização tem força. Esquecemos-nos da nossa e queremos viver de outra. Mas eu digo sempre, eu em particular nunca rejeitei e nunca rejeitarei a minha cultura. É a minha identidade. Eu devo ter este valor de pertença. Eu tenho que saber que isso me pertence. E eu fiquei um pouquinho sentido, não fugindo à questão, quando o doutor Nathaniel falava da nossa vestimenta. Sinceramente, que para vir aqui, a minha esposa preparou aquele traje africano. Estás a ver o nosso Preparou. Estás a ver já o nosso preconceito. Não, até para mim não foi preconceito. Não, Ele só que é que eu preparou. digo isso, doutor? Vá mesmo aqui, tá? Que é que eu digo isso? Tá. Que às vezes nós somos muito preconceituosos. Até hoje, às vezes nós não sabemos definir que tipo de roupa que os nossos ancestrais. Porque quando nós estamos a falar de vestimenta, nós temos que saber o que é que os nossos ancestrais vestiam. Certo. E às vezes, quando nós pensamos, por exemplo, nós não falamos que essa roupa é da Europa. Vocês já imaginaram a dizer que essa roupa é da Europa? Já imaginaram isso? Mas nós queremos designar roupa da África. Ok? A roupa da África. E é só para tentar aqui, conforme dizia, essa questão da interpretação das vezes, quando nós encaramos questões de cultura e nós às vezes comparamos num contexto que às vezes eu digo de uma perspectiva muito negativa, nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos assim olhar as nossas raízes, como falava muito bem o Dr. Smith, falava muito bem como marca. Vocês sabem como é que é uma marca, por exemplo? Nós estamos aqui num programa de dizer se... Olhem, por exemplo, o Kuduro. Estavas a falar muito bem do hip hop, Pop. não é? Mas o Kuduro, caríssima, Nossa. é uma marca Angolana. Sim. ok? Angolana. E mais,
Quando a cultura ela deve acompanhar com desenvolvimento. E a cultura que subsai, que tem força, claro, ela pode influenciar outros países, pode influenciar outras pessoas. Por isso que a cultura é essencial para qualquer elemento, tanto roupa, só para concordar com o Mano Smith, eu na altura eu gosto muito de ver filmes chineses. Ok. Aqueles filmes. Eu adoro ver aqueles filmes assim. Mas por que eu adoro? Porque eles representam uma realidade deles. Só que nós não estamos muito na China e estamos muito em Portugal. Porque tem um elemento crucial que nós às vezes nos esquecemos. A base da cultura, conforme Mano dizia, ela centraliza-se em 3 coisas. A primeira é o primordial e as outras é complementar. A primeira é a língua. Quando você perde a sua língua, por exemplo, tu, nós, a minha língua nativa, materna, que é quimbundo, eu aprendi a falar quimbundo. E os nossos ancestrais, a base do conhecimento da filosofia, toda para aí já mando falar, ela estava toda anexada aonde? Na língua. Hoje sabo. Mas moco e você sabe de maiarri. Eu até posso ajudar a traduzir, para ver que ainda preservamos a nossa cultura. Eu tá? até ainda preservo, eu entendo, mas estou tendo dificuldade de falar. Então, só para tentar dizer que para o Man Smith continuar, eu acredito que nós não podemos assim, roupas africanas não, ela está identificada. Ela está identificada. Porque quando nós vamos para a Europa, até eles desenham a África como apenas um país, como para eles tentar desenhar como continente, eles desenham como país. Essa é a mentalidade que tem. E qual é a influência que, claro, que poderia ter, não pode falhar, porque nós fomos escravizados, colonizados. São 500 anos. Você sabe o que é 500 anos? Sem ter nenhuma influência. Principalmente, nós estamos aqui a discutir, estamos a falar aqui em português. Será difícil de nós não admitirmos que, claro, vamos sim buscar algo que não é nosso, como o bacalhau, não é? Como o bife. Vocês, as moças, quando estão no restaurante, só querem pedir bitoque. Quem pedir funge no meio de semana, esse homem aqui está perdido, está atrasado. O fungo deve se comer apenas no domingo, no sábado. Vocês estão a estragar a África, vocês estão a estragar a Angola. E vocês levam essas questões todas preconceituosas, é que faz desrespeitar a nossa cultura. Portanto, há sim influência, mas nós podemos melhorar, porque continuam a dizer que a cultura é uma oportunidade para nós, para os jovens, para fazer cumbu. Sim. Para fazer quitar de dinheiro. O exemplo prático é o Tony Amado. Tony Amado lá, eu vou sempre dizer isso. O fundador do Kuduro criou uma marca. E eu tenho sempre dito, independentemente que o Tony Amado tinha dito que para ele pensou nos Estados Unidos da América no estilo antigo. Os papepu, mas eu ainda penso. Se você pegar um estilo de Malange, se chama Kahama, um estilo de música. O batimento do estilo que se chama Kahama, que ela vai por muito tempo, ela vai muito mais ainda para o Kuduro. Okay? Tem um batimento muito rápido. É só vocês verem como aí os irmãos Cajocotas, não é? Tungila, Tajocota. Vejam o estilo, vejam o batimento e tentam criar assim conforme se dá. Pode-se dar o caso que não estou aqui a denegrir, nós temos muito respeito por Tony Amado, alguém que deixou uma marca. Tony Amado fez alguma coisa, apareceu outro, desenvolveu, apareceu-se bem, depois de aparecer-se bem, apareceu... Apareceu o Falcido, na grelha que levou tudo isso. Quando você aproveita a cultura para o bem da pessoa, você já foi embora.
Olha, agora, pegando isso, é aquilo que nós acabamos de falar, que a juventude dá dinamismo à cultura. Uau! O Gostei dessa doutor expressão. acabou de frisar, não é? Alguém funda, vem um desenvolve e outro vai dando continuidade. É este o papel que a juventude consciente deve ter dentro da nossa cultura. Agora, o que acontece? O doutor acabou de falar que quando dizemos roupas africanas, é como se fosse o quê? Preconceito. Ela diminui. Diminui. Não, mas agora, eu me sinto valorizado no exterior quando estou usando esses tecidos. Primeiro é o que é? Eu Mas nunca será que viajei, desculpa, mas só será que doutor. esse tecido, nós vamos estar aqui Não, para sim, será só que de esse tecido é mesmo, feita aqui não, ou eu não? vou falar feita. Será que nós mesmo, nossos ancestrais, fizemos Não. um estudo Olha, e não. diziam que as roupas que Não, usavam não, estavam o relativamente que, o com que, esses o, tecidos? não, Eu tenho o dúvida, que eu que eu quero quero aprender. aqui me dizer, o Que que, tipo de roupas africanas? Será que toda a África usam? Porque quando nós tá falamos de roupa bem, africana, talvez, chefe Smith, são pensamos só nos panos. representatividades. Só pensamos nos panos. E os Por que que ninguém nos pensamos, põe. não, e por que que Sim, pensamos nos panos? sim. Porque muitos, não vamos falar há 500 anos, né, ok? Mas nós vimos os sobados, nossos sobados têm o pano como um elemento fundamental da sua majestade, né? Então, sendo ele usando pano que europeu ou americano natos não faziam uso para um homem normal e só perdeu essa essência por conta também daqueles que nos colonizam, né? Epá, isso Sim, que eu gostava de eu dizer. Então, entendo. e o que é que eu só quero me referir quando eu digo de trajes africanos, né? Porque não é só o pano, Ok, eu aí posso tentar yeah, começar a concordar, porque cada existe uma país, diversidade. diversidade Sim, disto, ok? Mas quando eu vou para, também já estive em Brasil, outros países aí, quando eu vou para essas coisas, eu gosto mesmo de levar isso. E que me identifica logo para os que conhecem lá, já sabem que este não é de cá, é africano. E eu gosto de ter esse valor de ser chamado africano. Eu gosto disso. E quando vou, crio debates. As pessoas vão querer saber por intermédio daquilo que eu estou a vestir. Eu sempre transporto isso. ou E seja, o Man Smith, ele valoriza, ou seja, quando vai para fora, leva a nossa roupa com um ato de respeitar a nossa cultura, ou seja, de mostrar quem na verdade nós somos entre meio da roupa, certo? é um dos canais que eu utilizo, uma das formas que eu utilizo, e raramente quem já me viu no exterior me vê de fato, Ok. né? Raramente me vê, porque eu faço isso para te chamar mesmo a atenção, para dizer que eu não sou de cá. Eu sou angolano, tenho africano, tenho hábitos e costumes que muitas das vezes alguém queria destruir isso. Mas não vamos. Por isso que eu disse a princípio que nós devemos ter espírito de pertença. Nós precisamos nos sentir que isso é nosso. Nós somos donos disso. E quando nós nos sentimos que somos donos disso, faremos isso com muito amor, carinho, sem necessariamente ser impulsionado pela pressão social de quem. Não, eu não posso me sentir jovem perdido. Eu devo ser dono de mim mesmo. Tenho decisões próprias e tenho. Por que fugir do que é meu? Por que fugir do que é meu? Então, nós, os jovens, temos um papel muito importantíssimo na preservação da nossa cultura. Como disse o doutor, a cultura é vasta. A cultura é vasta, mas todos nós, naquilo que muito dominamos, precisamos compartilhar e sermos os quê? Os porta-vozes disso. E o doutor está nos dando uma lição aqui. Esta lição é o quê? É momentos aplicando a língua materna.
Já como não estamos com outras coisas, mas o Quimbundo está aqui a ser dito, é valorização da nossa cultura. Doutor Smith, eu estava a prestar atenção. Normalmente, quando está no Ocidente, o Dr. Smith apresenta-se de forma africana, com panos e tudo mais. No Ocidente, mostrar a nossa identidade. Certo. Acho que ele se apresenta de forma Ah, angolana. Angolana, sim, sim, de africana, forma sim. angolana, Sim, certo. é o que eu estou a querer dizer, porque eu conto Se- sempre a dizer isso, porque a África é tão grande. Sim, E se nós estamos a falar, tudo bem, estamos a falar da África, Angola faz parte da África, mas a cultura dos angolanos não é a mesma cultura dos nigerianos, não é. ok? Não é Nigéria. Então, nós estamos a falar a importância do jovem, a cultura. Nós, como os angolanos, por exemplo, o que é que nos identifica, nós, como os angolanos, que nós valorizamos a cultura? E qual é essa influência? E aí a Caríssima dizia sobre a influência que nós fomos obter dos países que nos colonizaram, do país, por exemplo, Portugal. E eu aqui fui bem claro a dizer que seria impossível se não houvesse influência. Sim. Seria impossível. Estamos a falar de 500 anos. Anos. Mas graças a Deus, mesmo passando 500 anos, nós não perdemos os nossos valores. Certo. Nós nos mantemos com os nossos valores. E uma delas são as nossas línguas. Pois eu vejo, desculpa dizer isto, eu, por exemplo, anteriormente, quem falava, por exemplo, dos homens Kikongo, eles sentiam-se um bocadinho baixo. E não sei porque que sentiam-se dessa maneira. Hoje parece que está na moda Serba Congo. ser Bakongo. E eu Certo. fico feliz. Parece que está na moda. Anteriormente parece que não existiam. Só para ver como é que a cultura é tão importante para a nossa sociedade. Está relativamente, por exemplo, com a música semba. Eu Uhum. tenho dito, seria, para mim, não me casa bem casar uma música semba em línguas que não sejam língua nacionais. Nacionais. Os batimentos, as margens do estilo da dança. Quando você falava semba, ela só se cantava muito na língua em Quimbundo. Entende? E essa música, ela foi até outros países. Nós, como angolanos, inclusivamente as nossas músicas religiosas, nós estamos influenciados. Sim. Por exemplo, na igreja, e eu tenho aqui para cortar, chamamos aqui brasileiro para fazerem conferências bíblicas. E quando eles chegaram, eles viram os nossos cantores, aquelas músicas de estilo brasileiros, não é? E Certo. eles ficaram tão tristes porque eles vieram em Angola para ouvir um outro estilo que identificasse quem eram os angolanos, até na igreja. E para muitos se discutem, a cultura até nas questões religiosas, se ela não contraria a espiritualidade ou não contraria as questões de Deus, muitos teólogos, estudiosos da Bíblia, defendem que deve ser para identificar quem você é. Ali é onde entrava o que o Mano Smith ele dizia, quando ele vai para o exterior, para o Brasil, ele prefere se identificar com roupas angolanas. Não estou a falar roupas africanas. Eu não gosto muito assim. É Com mesmo roupas angolanas. angolanas. Por que com roupas angolanas? Para identificar que eu sou angolano, tem isso. Dentro da Angola tem vários. Porque usa-se muito a miçanga. Sim. Certo. A miçanga. Vai ainda ver a Mamã da Ilha, por exemplo. Vai lá no carnaval. Para quem assiste, eu vejo só apenas na televisão. Eu já disse que eu não gosto, porque eu não gosto de discutir. E eu não tenho aqui tentar discutir outra coisa. Mas quando você vai na ilha, você vai ver que as mamãs da ilha vão vestir diferente. As do Certo. Sambizanga, que estão lá, vão vestir diferente. Dos outros vão vestir. Só naquela questão, naquela junção, conforme nós temos visto pela televisão, já identifica que nós temos determinadas culturas a nível de Angola. Portanto, somos sim ricos. E essa capacidade dessa grande riqueza que nós temos, como é que nós, como jovens, a aproveitamos? E qual é os valores que a sociedade ela tem, nós como jovens? Então, acredito que é ali que eu tenho dito que nós, os jovens, ainda estamos muito distantes sobre a cultura. Me perdoa mesmo. Doutor dizer Nathaniel, isto. Sim. Doutor Nathaniel, há pouquinho eu disse que pessoalmente eu sou um defensor da nossa cultura.
sou defensor disso. E quem acompanha as minhas redes sociais sabe que daqui a pouco lançarei um projeto que eu estou sempre a dizer Quimba Coral. Eu tenho, quem acompanha, eu tenho feito isso. Isso é mesmo para a preservação da nossa cultura. Eu tenho até aqui, se vir, está aqui este projeto. Então, por quê que eu faço isso? Nós, a juventude, os jovens, devemos estar preocupados com a qualidade da cultura ou o que vamos fazer para que amanhã também as outras gerações, né, vejam os nossos dígitos aí. Nós precisamos estar preocupados. E eu corroboro com o doutor quando diz que nós, a juventude, não estamos a preservar a cultura. Né? Em 100 jovens, são 2 apenas. São 2. E esses 2, muitas das vezes, sofrem esse bullying dentro da sociedade em que Quimbandeiro, e há feiticeiro. feiticeiros. Então, mas nós precisamos ser nós mesmos. Nós precisamos ser conscientes. E sendo consciente é contribuir com aquilo que nós aprendemos, deixar o nosso legado. E eu aqui talvez eu diria, nós a juventude, que tipo de cultura estamos a preparar para as gerações futuras? Será que a cultura está em boas mãos? E se não estiver em boas mãos, corremos o risco de quê? De não sermos um povo. Vamos perder isso. Então, enquanto nós existimos, enquanto somos essas pessoas que ainda preservamos a cultura, devemos fazer algo pela cultura. É nossa responsabilidade. Né? É nossa responsabilidade. Então, nós precisamos sim preservar. A nossa cultura é vasta, desde a música, a gastronomia, as línguas, e as nossas línguas são tão bonitas e lindas. E quem domina uma língua nacional poderá ter a compreensão um pouquinho de outras línguas nacionais. Não tem aí muita diferença. Não tem muita diferença. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos sair à sociedade moderna. E tanto é que este modernismo já está a perder valor com o contemporâneo. Nós precisamos ter a coragem de dizer que isto é errado, isso é certo. Mas quando estamos perante as câmeras, as pessoas de alto nível, nós queremos concordar com aquilo, não julgo isso, não faço aquilo para não ser criticado. E tem muita coisa. Na nossa cultura, homem é homem. Mas na sociedade contemporânea está aqui a existir que cada um escolhe o gênero que quer. Que é isso? Tá? Então nós precisamos ter essa coragem. Nós precisamos ser os porta-vozes da cultura, mas não só falando, trazendo algo que fica como exemplo o Kuduro. Né? O Kuduro, então nós precisamos disso. Somos jovens, estamos a nos perder, sim. A globalização está mesmo a nos estragar. E é tão fácil tu vires um jovem angolano a falar de uma cidade americana, de uma cidade inglesa, mas ele não conhece a sua cidade. Eu lembro-me aos 14 ou 15 anos, eu dizia, eu não quero ir para outros países se pelo menos não conhecer 80% da minha terra, Angola. E eu fiz isso. Pelo menos partes das capitais provinciais eu conheço, só assim que tive essa liberdade de poder viajar, era um voto, um compromisso comigo mesmo. Então, há muita coisa, há muita riqueza, e hoje há muita gente aí noutros países, tipo em Portugal, não falo muito de Portugal, Brasil, que os nossos irmãos angolanos viram algo que o doutor acabou de falar, que a nossa cultura dá dinheiro. Eles agora hoje sobrevivem fazendo músicas, mas só cantando em língua
nacionais, ou estão a sobreviver por isso. Doutor, S- Dr. Smith tocou no ponto da liberdade de expressão. E para nós jovens, em busca do nosso lugar no mundo, a descobrir a nossa verdadeira identidade, a preservação da cultura limitaria o progresso? Por favor, caríssimo. Estás muito calado. Sempre que eu tento, há comentários que temos que primeiramente observar e depois dar nosso contributo. Não entendi, repita só, por favor. A preservação da cultura para um jovem limitaria o progresso? Eu acho que Por não. exemplo, eu vou para uma entrevista de emprego trajada da cabeça aos pés de pano. Isso me condicionaria? Que tipo de trabalho tu irias? Ou que tipo de entrevista de trabalho tu irias? Qualquer uma. A uma empresa. A questão é a forma como eu vou me apresentar. Me condicionaria? Eu acho que isso aqui depende de cada política de cada empresa. Ah, se essa é a tua identidade, aí normalmente nós, isso aqui vivenciamos com nossos sobas, não importa se vão ter até com Sua Excelência, se é um presidente da República, eles vão trajado do seu jeito. Eu nunca vi nenhum soba meter a roupa social aí ter com um governante. Então, isso aqui é livre, quando na realidade nós estamos a preservar a nossa cultura, estamos a mostrar a nossa identidade e que nós podemos, enquanto jovem que ainda não se perdeu aqueles valores que é gênese da nossa comunidade ou da comunidade de uma determinada sociedade. Os jovens estão aí imbuídos e mais uma vez vêm mostrar ao mundo de que é possível viver e mostrar e continuar a mostrar aquilo que nós somos, que são as nossas raízes. Mas o senhor Antônio iria? Eu iria. Iria sim. Eu iria. Por quê? Eu acredito que tem um autor que eu gosto muito de ler e trabalha, ele é formado em gestão de recursos humanos e o trabalho que ele faz é quase essa questão. Nós sabemos, quando nós estamos a falar, por exemplo, dos povos africanos, olha, desculpa, povo angolano, me perdoem, cada povo tem a sua característica. E quando questões comportamentais, essas questões todas. E para facilitar, estamos a falar de cultura, dependendo muito daquilo que eu quero para a empresa. Se eu estiver a entrevistar alguém e eu, na verdade, a empresa tem que saber que tipo de funcionário que eu preciso, que tipo de jovem que eu preciso. E a cultura, ele diz que saber a cultura, perguntar a localidade onde ele vive e a cultura que ele tem é muito fundamental para tomar decisão. Imagina, por exemplo, tu colocas alguém que tem um princípio, não aquilo que a empresa quer, mas faz parte da cultura dele. O que é que eu devo fazer? É questionar. Aí o senhor Miguel, como é formado nisso, aí está a se morder onde ele está. Queria estar Ele está aí a aqui. se morder que está onde ele está. Então, eu acredito que eu pessoalmente, hoje, para nós falarmos sobre as questões emocionais e vendo que tipo de pessoa, depois para você não cometer o erro, não estou a falar de questões de roupa. Por exemplo, estamos aqui a dizer, dentro da nossa cultura, nós não tapávamos aí que temos aí. Mas hoje em dia é uma ofensa se você tiver sem camisas e outra coisa. Um Só estamos, atentado ao pudor. só estamos habituados com os mumuílas. E até muitas de vocês eu via na rua, principalmente as mulheres, corriam para Cobrir. cobrir. E eu dizem, existe também cultura, me perdoa dizer, que hoje para mim está ultrapassado a aplicabilidade, porque existe cultura que às vezes é uma coisa muito pesada, estás a perceber? Ele defende muito assim a impureza, para não dizer isto. E essa aplicabilidade não vai. Por exemplo, existem aqueles que não gostam de banhar porque é cultura, ficam 5 dias sem banhar. Essa questão, para mim, se for na minha empresa, vou dizer: olha, tu és muito inteligente, concordo consigo, mas eu já sei o teu comportamento. Quando tiver com aquele, porque a empresa, ela
não é de uma pessoa, não é de uma tribo, não apenas dos Ndongo, ou dos Bakongo, ou de outra coisa. Você vai receber todas as pessoas, inclusivamente. Então, tem que saber se associar. Independentemente de respeitar a cultura, aí vem o termo associar-se. Ter a capacidade de adaptação. Então, coisas que, continuo a dizer a mesma, coisas que não ferem a cultura, eu defendo. E aquele que fere, que ela está ultrapassado, que fere a questões pessoal, a higiene, e coloca a íntegra física da pessoa, para mim, peço desculpa, eu não consigo defender isto. Se você for na minha empresa, não tenho como. Isso até não fera. Agora, você vê ali, conforme dizia Bubus e outra coisa, falar, não, isso aí é bom, porque é uma entidade, nós temos que nos aparecer com determinadas coisas. Eu concordo perfeitamente. Eu gostava também Esteja à participar vontade. disso, né? Às vezes, não fugindo, às vezes há muitos jovens que não tiveram a oportunidade de ter uma educação quanto à procura do primeiro emprego. Quando a nossa Marcelo. caríssima Marcela disse, vou de qualquer, de cabeça aos pés de pano, será que nesta empresa podem me aceitar? Ou consegues ir a esta maneira? Sempre quando nós estamos à procura de emprego, precisamos primeiro estudar a empresa na qual nós vamos. Certo. Ter o conhecimento da cultura empresarial dela. Quando nós conhecermos a empresa, nós aí vamos nos apresentar em função à necessidade desta empresa. Ali não vou querer aparecer em termos culturais, porque só estou a preservar a cultura. Não. Nós precisamos estudar, tanto até que a pessoa que te vai fazer o recrutamento, ele vai sentir que parece que tu já é funcionário desta determinada empresa. Então passa a ser um erro. Tão logo só querer se identificar culturalmente e sem conhecer os princípios desta mesma empresa. Mas, mano, Simite, quando vai no Dubai, peço desculpa, e eu vou contrariar consigo. Para mim, o da roupa não tem é que se não haja, naquele não incentivar, por exemplo, sexualismos e outra coisa que eu Outras. digo, para mim isso é muito normal. S- Conforme falavas a princípio. Sim, só foi a Aqui, questão sim. que Não, para mim ir com levantou roupa, roupas. se eu eh, tenho roupa africana, essa identifica que nós somos, aliás, nós somos angolanos, isso que eu quero dizer. Eu sou congolês, por exemplo. Nós temos aqui dito, os congoleses onde eles vão, se tiver dois ou não, os nossos irmãos, não deixam falar de engala. Não deixa. Estás a perceber? Eles se tiver, e mais, congolês são assim, entrou um na empresa, ele vai lutar que tem que entrar Ah, outro outro. congolês, para permitir que, dentro da cultura deles, subsai dentro daquela realidade. E outra coisa que os nossos irmãos, que hoje eu respeito muito, claro que estão a me ouvir, que estão no Brasil, que estão na França, que estão na Inglaterra, que estão nos Estados Unidos da América e outros países, esses jovens, e nós temos que dar mérito a eles, muitos deles, não aqui dentro de Angola, mas que estão fora, são eles muitas das vezes que defendem a cultura lá. Eu vejo, quando, por exemplo, eu vi no Brasil, em Portugal, na França, eu vi angolanos aqui, parecia que não sabiam nada sobre a nossa cultura. Mas lá fora defendem de unha, assim que se diz, e dentes. Dentes. E são jovens. Até eles nem sabiam falar as nossas línguas nacionais. Mas lá falam. E muitos deles dão aula. A maioria dos professores que estão a fazer muito dinheiro, você não estás a faturar, você é culpado. É melhor em Portugal. É melhor em Portugal ou em qualquer país. Porque hoje a semba não é. Semba, não é assim que se diz? Semba, sim. Semba. Hoje está na moda. E as pessoas que têm talento, hoje aproveita. Hoje as nossas músicas religiosas são pedidas, conforme o John Smith dizia muito bem. Hoje nós temos. Você vai, por exemplo, no Dubai,
Eles venham aqui, Árabes Unidos, outros que vão aqui, você não vai lhe obrigar a dizer que não usa essa roupa. Não. Está de chinela. Você não vai lhe dizer que não entra no banco porque ele está de chinela. É a Chinelas. cultura dele. Se não ofensa, você tem que respeitar. Isso não é questões comportamentais. Se isso baseia-se em questões comportamentais, tem que ter cuidado. Então, é onde eu dizia, existe algo que nós podemos sim dizer sim, porque ela não mexe não mexe com a pessoa, ela não fere os princípios das pessoas. Por exemplo, existia a cultura na Bíblia que era um bocadinho complicado só para frisar, por exemplo, que é oferecer aos deuses o primogênito, os primeiros filhos. E para os israelitas, mas só para darmos aqui ênfase, nós estamos aqui a lutar, para eles isso Não, não, fu- não, não funcionava. faz Existe sentido. sociedade, nós em Angola, para eles quando querem dinheiro, querem bem, que para eles sentem como cultura, é normal sacrificar um filho. Dizem enfeitiçar. Eu não posso aceitar essa Essa, cultura, porque para você se tornar rico, você precisa se lavar, você precisa ir no banho, tem que ir no Rio Kwanza, tem que ir na Sareia, tem que ir lá, porque é cultura, você vai ficar bem. Não afeta, não, cuidado, vai ficar maluca. Então, tipo desses princípios, se eu me aperceber que você foi na minha empresa porque foi se lavar, eu não vou te aceitar mesmo, porque você está a mostrar um comportamento errado, negativo. Agora, se você vir de uma boas miçangas, com as cores que estão ali, com aquelas nossas roupas que não ferem, porque ela representa. Até pode ter o cabelo grande, trança, pode ter a barba que você quiser. Eu não vou dizer que não. Agora, se a barba tiver a cheirar mal, aí é outra coisa, não tem cuidado, aí vou dizer não. Aí você precisa, já, porque você está se matar. Isso faz parte da sim, higiene, ok? Então a cultura é muito boa, é rica. E os outros se identificam, pois nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque nós queremos imitar quase tudo. E nem sabemos, às vezes existe jovem que nem sabe nada do que é cultura, nem música até. Ele acha, qual é a nossa música? Você já ouviu falar do Elia de Aquimoeso? Já ouvi sim. Conhece Elia de Aquimoeso? Sim. Ele canta o quê? Simba é o rei da. É o rei da samba. Já ouviram falar do... e já Oi, está aí já está aí, estás a ver a como é? Ele a idade. idade. Fez E agora 99. eu não sei quando ele Sim, tem. fez Por agora exemplo, eu gosto 99. muito de ouvir as músicas dos irmãos Cafala. Sim. Os irmãos Que eles Cafala. são, Os irmãos aquilo é são Cafala. Os clássico irmãos... Ai, Deus, nacional. Deus. Hein? Eles são Hein? clássicos. Os irmãos, as músicas dos irmãos Cafala são músicas interessantes. Por exemplo, para falarmos de música, quando as gingas, né? Sim. As gingas, elas vieram, impulsionaram tanto a nossa música em África. E Até depois nós hoje. precisamos, nós temos muito desafio como angolanos. Se nós temos muito desafio, porque dentro da nossa região, dentro da nossa região, somos quase o único país que falamos português, Certo. ok? Mas as nossas línguas nacionais, conforme Smith diz, ela tem semelhança, ela tem casamento. O Quimbundo está ligado com determinadas línguas da África. É mais fácil você cantar Quimbundo, cantar Kikongo, um Ganguela, um Bundo, para consumirem. Quando você canta português, você só tem que sair daqui, ou de Luanda, ou de Angola, Portugal vai Moçambique, Cabo Cabo Verde, Verde. porque aqui ao redor, uau, Morreste. não tem ninguém que vai ouvir as tuas músicas, porque os teus vizinhos falam francês, outros falam inglês, mas muitos deles falam línguas dele nacional que têm semelhança com a nossa língua. Essa é a oportunidade de business, de negócio, para você fazer dinheiro. Gravar, por exemplo, vídeos que falam sobre a África. O Rio Kwanza tem uma representatividade cultural. Sabiam disso? A esquerda de Calandula tem uma representatividade cultural. Quando nós falamos do palanca, pessoas que não sabem, tem uma representatividade. E tem outros elementos de Luanda,
a Cabinda, tem várias coisas positivas que poderíamos lá ver. Por exemplo, onde é que no Baza Congo, que até hoje é um monumento Histórico. histórico, nacional ou internacional, se eu não estiver aqui errado. É importante que os nossos filhos, É Columbimbi. é Columbimbi, né? Se não estiver errado, é importante nós como jovens, que os nossos filhos tenham percepção daquilo. Porque aquilo nós nos revemos. As pessoas diziam, não, quando eles vieram aqui, eu não gosto muito de falar, nós não pensávamos. Não, isso é mentira. E é na cultura que vai permitir o que é que nós fazíamos. Entende? Então a cultura é doce, é bonita, é bela. É. Agora, para fechar e depois de responder, podem dar as suas considerações finais. Qual é o risco da perda cultural em Angola face à geração Z e quem deve resgatar ou quem deve fazer esse resgate da cultura? Acredito que numa das minhas intervenções eu já fiz aqui alguma questão. Será que a nossa cultura está em boas mãos? É praticamente isso que nós estamos aqui a referenciar. Se nós, jovens conscientes, jovens que ainda preservamos e temos esse sentido de pertença, não sairmos a trabalhar sobre a valorização da nossa cultura, nós temos um risco enorme da nossa identidade ou da nossa cultura desaparecer. Temos esse risco. Há pouquinho falamos do mais velho Elias. Tá? A geração deles estão todos a terminar. E temos essa geração que sempre teve conflito com a geração deles. Que vocês aí não tinham valor, vocês pensavam pouco. E essa nossa geração que menos valorizou ou preservou a cultura está acabando deixando uma cultura vazia para as próximas gerações. Está deixando, a nossa cultura tá ficando mesmo vazia por conta desta globalização. O risco é maior. O risco é maior. E se não tivermos cuidado, um dia Angola não tem uma identidade. Não tem uma identidade. Agora, como resgatá-la? É agora. Há um ditado que diz que a juventude a- é o futuro do amanhã. Não. Futuro o nosso futuro é agora. Nós precisamos começar a trabalhar agora, porque e quero aproveitar essa que o doutor mencionou tanto aqui sobre a Bíblia. Nós vimos que sempre desde os tempos passados era jovem que se levantavam para fazer alguma coisa, era jovem que iam ao combate, é jovens que revolucionavam, é jovem que discutiam as injustiças. E não posso concordar que é o futuro. Futuro serei mais velho, já não terei energias, já não terei a mesma capacidade de enfrentá-lo. Então, o que devemos fazer é agora. O agora é urgente de nós podermos, por intermédios de palestras, do Impulso Jovem, os meus parabéns por trazer um tema deste à mesa, que muita gente não quer falar, e acredito que ainda vai ser aqui um motivo de muitos bifes para quem está nos acompanhar, mas é verdade, nós precisamos ter a coragem que o Impulso Jovem tem de trazer um tema deste e que eu gostava, teria mais edições a falar sobre isso. Tá? Então, nós precisamos atuar agora por intermédio de palestras, precisamos ir às escolas, falar sobre a preservação cultural, falar sobre o mais importante até a nossa chave, as nossas línguas. Quando nós praticarmos as nossas línguas, aí estaríamos depois, cada criança, cada filho, querer entender. Quando ele dizer Quimbundo é porque não é de Malães, depois de Malães existe isso,
o mundo aí estaremos a transformar. Eu sou alguém que gosto muito de. Sou turista. E encontro alguns resorts, alguns hotéis, que as salas ou os quartos são nomes de algumas províncias. Aí ele quer passar uma informação ou animais só existentes no nosso país ou talvez município. Então, nós precisamos trabalhar agora nessa expansão. E uma das outras formas de nós poder trazer os outros à cultura é o que o doutor sempre foi mencionando de dinheiro, que é a indústria criativa, cultural criativa, por intermédio da encenação, não é? Estamos a falar teatro, a música, a literatura, a que nós estaremos a preservar e a trazer e que ele continue, mesmo nós não existindo. Então, temos um papel aqui. Nós temos um monstro que precisamos combater. E enquanto existimos, vamos falar com os nossos filhos, irmãos, com os nossos vizinhos, quanto a esta preservação, quanto a essa identidade. Um povo sem cultura não é um povo. Uma nação sem uma língua, nada, não é uma nação. É essa a coragem que nós precisamos ter. Certo. Senhor António, considerações finais. As minhas considerações finais é o seguinte: ainda é possível voltarmos às nossas raízes, ainda é possível voltar à nossa essência. Nós que somos jovens, que agora estamos a aproveitarmos dessa globalização, esse mundo tecnológico, para nós podermos partilhar as nossas culturas, a nossa identidade para o mundo. Então, tu que és jovem, volte à nossa cultura, volte lá, como o doutor Natan falou, a Pungandongo, vai para Mbaza Congo, vai para outras demais províncias, beba das culturas que Angola te oferece e África te oferece e partilha para o mundo e saber mais que ainda é possível mostrar que o que nós temos para lá. É o que disse o doutor Smith, um povo sem cultura é um povo sem identidade. E quando alguém não tem identidade, se não tiver bilhete é estrangeiro. Há necessidade de nós revermos aí. Ok. Eu acredito que nós estamos num mundo, principalmente num século muito desafiante. A Caríssima falava da geração Z. Inspiração, sim. Jovens muito desafiantes. Mas também que eles amam o passado. Porque para eles ser essa geração é porque teve Sim. outras gerações. Eh, a única coisa que eu gostaria de frisar, nós temos tudo. Temos tudo. Por isso que nós fomos colocados nesse mapa desenhado por África e desenhado por Angola. Deus sabia que nós estaríamos ao lado de mares, de rio, de árvores e determinadas coisas. Se Deus achou que tínhamos que estar nesse período, é porque Ele soube qual é a nossa capacidade e que nós nos daríamos bem. E Ele nos colocou nisso como elemento de oportunidade para nós possamos viver bem, capacidade de adaptação. Então, nós ainda temos mais velhos, que são as nossas bibliotecas, que são nossos museus, e nós devemos aproveitá-los enquanto eles estão. Porque, afinal de contas, quando nós falamos da nossa cultura e a nossa história, os mais velhos sempre tiveram disponível para ensinar. Infelizmente, nós, como jovens, não queremos ouvir os nossos mais velhos, porque nos sentimos mais sábios, mais intelectual, mais instruído, melhor do que os outros. E achamos que nós estamos atrasados. Então, nós precisamos desconstituir esse tipo de mentalidade. Isso nos atrasa. E eu tenho dito, caríssima, há uma grande oportunidade, e vou continuar a dizer, para os empreendedores. Para os empreendedores. Passo aqui a publicidade. Hoje eu já vejo muitos jovens a não renegarem a nossa alimentação. Vai ali, Calunga, estás de parabéns. Calunga, estás de parabéns. Mocassuli, pelo grande trabalho que tens feito. Ele abriu um restaurante só comidas nacionais. Uau.
Lá não vais encontrar. Só comida mesmo nacionais. A nossa comida, é só lá vais encontrar. E várias vezes eu fui, quando você vê isso, você vê os nossos irmãos que estão lá, eles reconhecem, querem a nossa comida. Portanto, eu tenho dito, se nós queremos crescer a nível do turismo, porque alguém quando vem aqui, ele vai saber quais são os pontos Turista, culturais. E esses pontos culturais, ela se transforma como ponto turístico, turísticos. ok? Quais são os pontos? É importante. E nós, os jovens, devíamos aproveitar esses pontos. Conforme acontece lá fora do país, você tem sempre um guia. Ele vai te levar, vou continuar dizendo, nas quedas do Punguandongo. Ele vai ter aquela capacidade de explicar. Mas esses peixes que estão nessa pedra, o que significa? Quando ele vai lhe levar no rio Kwanza, ele vai lhe explicar o que significa o rio Kwanza. Estás a desenvolver o teu quê? Intelecto. E você cresce. A tua capacidade de memória, de reflexão, você vai começar a quê? Crescer. Então, eu acredito, porque nós discutimos muito turismo, e turismo acompanha com a cultura, caríssima. Se nós, os jovens, aproveitamos a cultura, se nós nos envolvemos pela nossa cultura, nós podemos alavancar o turismo em Angola. Porque nós teremos algo para oferecer para a nossa juventude, mano. Vou cuidar. Ô, Zeca, hein? Ele vai traduzir. Estás a dormir? Não, não estou a dormir. Ok. Estás a ouvir? Sim. Aproveita a cultura. Faz um elemento da cultura como um elemento de negócio. Não seria bom criar uma tua empresa quando você vier aqui falar com o governo para levar nos pontos importantes com a sua equipa e ter uma capacidade de explicação. Quando ele estiver lá no AMBO, tu vais lá levar. Então, eu acredito que a cultura é o meio essencial para alavancar o turismo em Angola, porque ela está associada. E também um meio para nós fazermos, vou continuar a dizer, para fazermos dinheiro. Porque nós, os jovens, procuramos muito. Quando você fala da cultura, ela está associada com várias coisas. A cultura está associada com a agricultura. Vê o termo agricultura, está associado. E muitos de nós não gostamos de fazer agricultura. Está associado com a pesca. E com muitas coisas boas que nós deveríamos aprender, além dos outros elementos que existem. Então, nós devemos aqui aprender com a lição que eu gosto muito hoje dos nigerianos, que até os seus filmes representam o país nigeriano. As músicas representam o país nigeriano. Passo aqui a publicidade. E nós vemos um povo muito forte. E quem está a ver isto muito bem são os nossos irmãos do Congo. Nós é que nos armamos muito, mas assim como mais finos, não é? Ok? Peço aqui a expressão. Felizmente o angolano está a despertar. Sim. Hoje, graças a Deus, o angolano, hoje o jovem, que nós falamos aqui, a geração Z, graças a Deus, ele quer o que deles, os angolanos. E para nós isso é o mais importante. É ali onde vai reconhecer quem é o avô dele, quem era o pai dele, quem era o tio dele, quem era a mãe, porque ele está a reconhecer isto. E nós temos um povo que temos valor, porque a nossa história, ela nos dá muito orgulho. As nossas línguas, não estamos a falar apenas de língua, são várias línguas. É uma maneira de sabedoria. Então, eu espero que os jovens tenham tanta oportunidade, que possamos aproveitar essa oportunidade para que tenhamos uma Angola que, digamos assim, valeu a pena. Porque os outros que estão lá fora criaram várias invenções entre meio das nossas culturas. E eles criaram e hoje legalizaram isso como se fosse deles, porque nós estamos fora do tempo e do espaço. Passa aqui de lá. Agradeço. Eu que agradeço. Muito obrigada pela presença, caríssimos convidados. Obrigada por deixarem expostos os vossos pareceres sobre o tema, para que os jovens que nos acompanham tenham noção
de que temos sim um papel importante na cultura angolana. Deixar o lembrete que daqui a dias temos encontro marcado no Colégio Santo Agostinho de Hipona para a grande conferência de jovens para jovens. Vamos deixar os detalhes na legenda do episódio, no canal do programa. Vai ser qual é o dia? Vamos deixar expostos a memória agora mesmo de só para não Acho que errar. é dia 7. Vai ficar tudo Dia exposto. 7 de março. Março. Estava já aqui a dizer final desse mês, então já ok. me adiantar. Mas sim. Pronto, jovens, acompanhem o canal, comentem, curtam e partilhem, que ainda temos muito para conversar.